Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Dando continuidade ao assunto do terceiro ano, né? Nós vamos trabalhar hoje a lei de Coulomb, né? Então a gente vai trabalhar logo o início, a parte inicial da lei de Coulomb, certo? E a gente vai dar continuidade à lei de Coulomb. A gente vai dar continuidade às grandezas vetoriais dessa lei, né? Vamos trabalhar um pouco mais com vetores, certo? A gente vai, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais essa grandeza vetorial, certo? Bom, antes da gente falar um pouco da lei de Coulomb, certo? A gente vai ver a questão, o significado da lei, certo, pessoal? Nós vamos ver a comparação, a atração eletrostática com a força da gravidade, né? E aplicar matematicamente essa lei de Coulomb. Então a gente vai ver esses três passos, mas antes disso, a gente tem que lembrar algumas coisas da aula passada, né? A gente viu que os corpos eletrizados são sujeitos a forças de atração e repulsão, né? Dependendo dos tipos de cargas que eles possuem. A gente sabe que um corpo eletrizado ele é capaz de repelir por outro corpo e também eletrizado, sem que haja contato entre eles. Isso ocorre porque um corpo eletrizado, pessoal, ele tem sempre uma questão do campo elétrico, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Esse campo, ele tem a função de quê? De expulsar ou de atrair. Então a gente imagina o seguinte: eu tenho um campo elétrico de um ímã. Um ímã, você pode ver que você bota um lado e outro, tem um lado da atração. Mas se você virar um dos lados do ímã e for colocar, ele já tem um contrário, ele tem a questão da repulsão da carga. Então, nesse momento, pode ver que quando ele vai tocar, ele não consegue. Então, existe uma pequena distância. E essa distância, pessoal, é justamente o que? O campo elétrico de repulsão. Já no sentido contrário, na hora que coloca, não existe esse campo. Existe o que? O campo elétrico de atração. Certo? Muito bem. Vamos dando continuidade ao assunto. Nós vimos nas aulas anteriores o conceito de carga elétrica. Então, um corpo eletrizado, ele tem uma quantidade de carga e depende justamente de quê? Do número N de prótons e o número de elétrons. E o E, que é a carga elétrica elementar, equivale a um valor fixo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então, um corpo, pessoal, ele pode ser eletrizado positivamente, certo? Falta de elétrons, ou seja, a carga é positiva. E um corpo ele pode ser eletrizado negativamente, ele tem um excesso de elétrons. Então, lembrando, corpo eletrizado positivo e tem falta de elétrons. Corpo eletrizado negativo ele tem excesso, ele tem elétrons sobrando. E nós temos a questão que a gente viu na aula passada, a questão do sinal. O N fica positivo com a falta, fica negativo com o excesso desses elétrons, ok? E a gente viu também a questão do princípio de Dufay, ou seja, cargas de sinais iguais tem a questão de quê? De se repelir, tanto positivas quanto negativas. Já cargas de sinais contrários, a tendência é o quê? Atrair. Então, se vocês olharem entre a carga positiva e positiva, existe uma distância. Negativa e negativa também tem uma distância. Já a positiva e a negativa, ela tem uma distância logo no início, mas depois, em certo momento, elas vão diminuir porque elas vão se tocar nesse sentido, certo? Então, essa distância da carga positiva e negativa é o que a gente chama também a questão da lei de Coulomb, certo? Então, o Coulomb, ele foi um engenheiro físico e francês, estudou as forças de atração e repulsão entre partículas carregadas eletricamente, certo? Então, ele usou o que? Ele usou uma balança de torção, certo? Uma balança de torção, como é que funciona ela? Jogada a carga, o corpo fica eletrizado aqui, e quando chegava próximo a essa outra esfera, pessoal, ele ia tocar. Se ele tocasse, é que a carga aqui era positiva e aqui é negativa ou positiva. A partir do momento que ele colocava outra carga e aqui tivesse carregado negativamente e aqui a esfera fosse negativa, o que é que ia acontecer? Ele ia afastar, então ia ter o princípio da força de repulsão das cargas. Então ele usou uma balança de torção. Como é que ela funcionava? Ela vinha quando aproximava, quando ela ia aproximar aqui, se fosse cargas iguais, ela expulsava, ou seja, ela ia voltar. Se fosse carga de sinais diferentes, a tendência dela era justamente o quê? Ela bater e se chocar com as duas cargas, certo?
Então a balança de torção serviu para dizer que existe a força de repulsão entre as partículas carregadas eletricamente, certo? E os testes que ele fez, pessoal, mostrou que a força, certo, entre corpos carregados seguia um parâmetro, que era justamente da lei da gravitação de Newton. Ou seja, no primeiro ano, a lei da gravitação, a força seria o quê? A constante de gravitação universal pelo produto das massas dos corpos dividido pela distância ao quadrado. A gente viu que essa constante era 6,67 vezes 10 elevado a 11. Essa constante, pessoal, ela fala sobre a questão dos planetas, a questão da força de repulsão que existe entre os planetas. E a lei de Coulomb, ela segue o mesmo padrão, só que tem um detalhe. Agora nós temos a constante K. Já essa constante K, pessoal, ela é a constante eletrostática. Nos livros de física, ele trabalha com 9 vezes 10 a nona. Só que o padrão mesmo dela seria 8,99. Ele trabalha com 9 por conta de facilitar a questão do cálculo. Nós vimos que os corpos, dois corpos têm cargas, Q1 e Q2, eles estão em módulo. Por que em módulo? Matematicamente, função modular, todo número que é positivo permanece positivo. Todo número que é negativo, inverte para positivo. Então o que acontece? Eu tenho dois corpos, positivo e negativo. Quando eu jogar na fórmula aqui, o negativo fica positivo. Tudo isso é dividido por quem? Por R, que no caso, por sua vez, seria o que? A distância. Então o valor, pessoal, de K, ele foi válido para o vácuo, mas ele vai usar por uma questão de aproximação, justamente para a maioria das situações que a gente tem com o ar, certo? E essas situações, o valor é arredondado, ou seja, como eu disse a vocês, o valor sai de 8,99 e vai para 9. E aqui nós temos, pessoal, um gráfico que informa a lei do inverso do quadrado. Ou seja, quando a força aplicada é F, a lei de Coulomb, a distância é D. Quando eu dobro a distância, como ela é ao quadrado, a força é dividida por 4, porque são grandezas inversamente proporcionais, certo? Quando eu quadruplico a distância, o que acontece? A força é dividida por 16. Lembrando na fórmula, pessoal, que a distância representada por R aqui é a mesma coisa inversamente proporcional a F, certo? Ele é a mesma coisa da distância de D da lei da gravitação. Mas o que vale ressaltar é que são grandezas inversamente proporcionais. Então, quando eu tenho uma força aplicada num cubo em duas cargas F1, a distância é D. Quando eu dobro a distância, ela é justamente o que? Dividida por 4. Se eu, por exemplo, se eu aplicasse 3 vezes a distância, ia ficar F dividido por 9, certo? Quando eu quadruplico a distância, eu vou dividir em 16. Então, é a lei do inverso do quadrado que é aplicada na lei de Coulomb. Então, isso aí, pessoal, informa que as grandezas são inversamente proporcionais, de forma inversa e sempre elevado ao quadrado, ok? O Coulomb mesmo, pessoal, ele é uma medida muito extensa. E um exemplo bem prático eu vou ter aí para vocês. Por exemplo, eu tenho duas cargas de 1 Coulomb cada, separado por uma distância de 1 metro. E a atração dela seria quem? Eu botei aqui 8,99 vezes 10 a nona, que é a medida, multiplicado pelo módulo de Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Como a distância é 1 ao quadrado é igual a 1, então a força é 8,99 vezes 10 a nona. Nesse caso, pessoal, o valor corresponde ao peso produzido por uma massa de quase 1 milhão de toneladas. Então, esse 1 milhão de toneladas, eu vou ter um exemplo, é aproximadamente 5 vezes a massa do maior navio do mundo, o Oasis of the Sea, certo? Então, se a gente imaginar o peso, certo? A questão do peso, peso é massa vezes gravidade. Então, massa passando para cá, aliás, massa ficando em evidência, nós vamos ter quem? Vai ter o peso dividido pela gravidade. Como a gente tem a questão do peso 8,99 vezes 10 a quinta, dividido pela gravidade, a gravidade que a gente tem 9,81, então o que acontece? Nós vamos ter um peso aproximadamente de 9,16 vezes 10 elevado a 7 quilogramas, certo?
Então a massa dele é 5 vezes maior que a massa do maior navio do mundo, né? Então, se a gente imaginar esse valor correspondente ao peso de quase 1 milhão de toneladas, a gente faz um comparativo com a massa desse navio, certo? Então, a gente tem hoje a lei de Coulomb sempre a observação relacionada a cargas elétricas, que vão sempre o que? Se repelir e vão estar a uma certa distância, ok? Dando continuidade, nós temos a questão de múltiplos e submúltiplos de Coulomb, ou seja, nós temos um milicoulomb, nós temos um milicoulomb 10 a menos 3, certo? Nós temos um microcoulomb, micro, essa letrazinha grega, micro, significa 10 a menos 6, e nós temos um nanocoulomb, certo? Um NC. Muito cuidado, pessoal, terceiro ano, nas questões que vão surgir com relação ao Enem, certo? Eu gosto de trabalhar muito com isso aqui, nanocoulomb. Nano é 10 a menos 9. Tem outro aqui que eu não coloquei, mas que vai ficar gravado, é a questão do picocoulomb. Pico significa 10 a menos 12, certo? Nós temos o mili, 10 a menos 3, nós temos o micro, 10 a menos 6, e nós temos o nanocoulomb, 10 a menos 9, e o picocoulomb, que é 10 elevado a menos 12, certo? Então, vamos tomar muito cuidado com essas medidas aqui, que elas gostam de aparecer muito em questões, certo? Então, vamos lá. Na lei de Coulomb, ele definiu que a intensidade é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, a força é direcionada ao produto das cargas. Então, as cargas elas estão em módulo, ou seja, negativo se torna positivo. A intensidade da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, inversamente proporcional ao quadrado da distância, a força é justamente isso aqui, a distância é ao quadrado. Então são diretamente, inversamente o que? Proporcionais. Então a gente tem a questão da força da lei de Coulomb sendo como quem? Constante vezes módulo da carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado, certo? Então muito cuidado, tem questões que pedem a distância. Se pedir a distância, nós vamos cair o que? Numa raiz quadrada. Na questão desse tipo, o que acontece? A distância ela fica em evidência aqui e a força desce para cá. Então, se a distância ficar, se for uma questão de pegar a distância, então isso tudo aqui vai cair o quê? Numa raiz quadrada. E eu dei um pequeno exemplo aí para vocês, certo? Nós temos aí um pequeno exemplo. Esse exemplo, ele diz o seguinte: nós temos duas cargas pontiformes, Q1 de 1 nanocoulomb e Q2 de menos 0,3 nanocoulomb. Estão separados por uma distância de 3 centímetros. Determine o módulo, a direção e o sentido da força elétrica entre as cargas. Primeiro detalhe: módulo é o valor, direção, elas vão ter a direção em sentidos de atração, né? E o sentido dela, da força de atração, nós vamos ter justamente quem? Voltado mais para quem? Nós temos a carga de 1 nanocoulomb e uma carga de menos 0,3. Então, a carga Q1, ela vai ter a tendência de arrastar a carga Q2, certo? Ela vai puxar essa carga Q2. Aquele princípio que a gente vai ver sobre a questão do campo elétrico. Elas estão separadas, pessoal, para uma distância de 3 centímetros. Nós vamos trabalhando com centímetros. Na física, o comprimento é dado em metros. Então, a gente vai ter que transformar essa medida. Como a gente vai trabalhar com nanocoulomb, certo? Nano é 10 a menos 9. Então, esses 3 centímetros em metro é 0,03 metros, ou, notação científica, 3 vezes 10 a menos 2, certo? Como vai ser 3 vezes 10 a menos 2, então vai facilitar o nosso cálculo. Lembrando que a distância é elevada ao quadrado. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas condições de função exponencial que a gente vai trabalhar agora, ok? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a força é igual a constante K vezes o módulo da carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Quando eu substituo, eu vou ter quem? 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática, multiplicado pelo 1 nanocoulomb, 1 vezes 10 a menos 9, multiplicado por, lembrando, lá era menos 0,3. Como é em módulo, pessoal, ele fica 0,3 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância ao quadrado. Agora vem a observação.
Nós vimos que é 3 centímetros. Em metro, 0,03. Em notação científica, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, o que é que eu vou encontrar aqui? A distância, pessoal, 3 elevado ao quadrado já vai dar 9. 10 elevado a menos 2 elevado a 2 é aquela propriedade da exponencial. Conserva a base e multiplica os expoentes. No caso, quando tiver dessa forma, então você vai multiplicar. Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 9 vezes 1, que dá 9, vezes 0,3 vai dar o quê? 2,7, certo? 2,7 dividido por quem? Por 9 vezes 10 elevado a menos 4. E aqui o que acontece? Eu tenho 10 a 9 positivo e 10 a 9 negativo. Eu posso cancelar esses dois e vai sobrar 10 a menos 9 negativo. Quando eu tenho aqui 2,7 vezes 10 a menos 9, eu vou dividir por 9 vezes 10 a menos 4. Quando eu faço a divisão entre eles, pessoal, eu vou ter justamente o que aí? 0,3 vezes 10 a menos 5. No caso, a força, pessoal, ela é dada em Newton. Ah, Giovanni, tem um detalhe, a força é em Newton, mas só que a notação científica ela não está padronizada. Então, o que acontece? Eu vou ter que passar a vírgula para cá, da esquerda para a direita. Eu vou passar uma casa, consequentemente, aqui vai ter o que? Uma casa negativa, da esquerda para a direita. Se fosse da direita para a esquerda, seria positiva. Então, quando eu passo a casa para cá, a força vai ser quem? 3 vezes 10 a menos 6 Newton. Pessoal, lembra que eu falei no slide? 10 a menos 6 é micro, ou 3 micronewtons. Então, vamos lá. Lembrando novamente, aqui o resultado deu 0,3 vezes 10 elevado a menos 5. Como está fora de padrão da notação científica, o que acontece? Eu vou botar em notação, passa a vírgula para cá e vai aumentar uma casa aqui. Como é da esquerda para a direita, a casa é negativa. Se ela é negativa, o que é que eu vou ter? 3 vezes 10 a menos 6 Newton. 10 a menos 6, na unidade de medida, é micro. Então, pode vir o que? Numa questão do vestibular. 3 vezes 10 a menos 6 ou 3 micronewtons. Deu para entender, pessoal? Que a gente tem que tomar cuidado com a relação à distância, porque nas distâncias, o valor que tiver dado aqui em metros, eu tenho sempre que elevar ao quadrado. Se eu deixar a notação científica, repito, a base e só multiplico os expoentes, ok? Bom, pessoal, esse aí foi o final desse assunto de lei de Coulomb. Na próxima aula, a gente continua com lei de Coulomb, trabalhando na questão de grandezas vetoriais, certo? Vamos trabalhar um pouco com vetores e a gente dá continuidade ao assunto, ok? Lembrando que nas próximas aulas a gente vai ver a questão de resolução de algumas atividades que tem no livro de vocês, certo? Então eu vou entrar em contato com vocês pelo Google Classroom e a gente vai tirar as dúvidas de vocês, ok, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima aula.